Hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu admiro muito, que eu conheço já de tempos, igual o BBB. Você conhece a pessoa, mas a pessoa não te conhece, né? Eu ouvia muito o podcast dela, os agilistas, né? E aí quis me aproximar, entender, né? O objetivo hoje aqui é a gente falar sobre inovação e ele é uma grande especialista. Então, vou deixar que ela se apresente aí. Estou com a Denise Heller. Denise, por favor, se apresenta pra gente. Não sabia mesmo desse histórico com os agilistas. Foi. Muito feliz de estar aqui. Obrigado. Você vê que eu aceitei de cara, porque eu adoro falar sobre inovação. Porque tem que desmistificar muita coisa sobre inovação, né? Eu sou designer de formação, então eu falo, os designers, a gente aprende um método para inovar, né? Tanto que o design thinking virou uma grande escola, né? Para as outras áreas do negócio também. Então, eu comecei a ficar conhecida por causa disso, de levar design thinking para pessoas que não eram designers aprenderem um método, uma forma de inovar. Mas, então, eu trabalho com design há tempo nessa parte do design de negócios, não no design de produto, que é a área clássica do design, mas design de negócios, né? Então, eu abri a minha consultoria há 13 anos, em função de uma demanda da Stellantis. Tive, assim, uma experiência longa lá, não falo que foi uma escola para mim, foi um laboratório, porque eu podia experimentar muito as minhas ideias de como desenvolver competências para inovação. Depois desse tempo lá com a Stellantis, eu resolvi atuar com outras empresas, principalmente médias empresas e startups, porque a inovação acontece com mais velocidade. Tive um tempo também com trabalho social, onde a inovação também acontece com muito mais velocidade. E hoje estou criando um Instituto de Ciência e Tecnologia. Está criando um instituto? Vai ser lançado em abril. Que bacana. Exato. Aqui em BH? A base dele, né? Nós temos pessoas em Floripa, a maior parte das pessoas estão em BH, mas a atuação global. Conectado com o Orb Conecta ou não? Nada a ver? Não, ainda não. Quem sabe depois, né? Legal, bacana. Então, hoje eu sou uma consultora independente e professora por hobby, mas bem pouco, bem menos que no passado. Fantástico. E me tira uma dúvida, você era CLT da Stellantis e aí passou a ser empreendedora? Adoro essa pergunta. Eu nunca fui CLT na minha vida. É mesmo? Nunca. Que bacana. Isso já mostra um perfil empreendedor. Eu comecei como química. Eu sou técnica em química. Então, antes de trabalhar no mercado do design, eu era funcionária pública federal. Então, eu fui funcionária pública federal porque eu precisava me bancar na faculdade. E aí, assim que eu tirei o meu diploma, eu pedi a minha... Como é que chama? Exoneração. Aí, eu pedi a exoneração do serviço público e fui trabalhar como... Não CLT, porque eu era estagiária nessa empresa. Olha que interessante. Fui estagiária numa empresa de educação à distância. Isso em 2000. Então, educação à distância em 2000... Ainda era coisa do outro mundo. Não tinha nada para estudar, sabe? Você criava as coisas, não tinha nem livro traduzido. Então eu sempre tive nesse lugar, assim, das tecnologias emergentes, já que a gente vai falar um pouquinho também de tecnologia. Sim. E aí, fiz curso Abril de jornalismo, fui trabalhar em São Paulo, na editora Abril, como ilustradora e designer. E aí, uma cliente minha dessa empresa onde eu era estagiária, quando eu falei que eu ia voltar para BH, ela falou, abre uma empresa. Porque hoje a única empresa que eu tenho, o único fornecedor em educação à distância, é essa empresa onde você trabalhava e para onde você não quer voltar. Então, por que você não abre uma empresa? Aí eu abri uma empresa. E aí, desde então você largou um cargo... Não, na editora... Então, eu larguei... Não, federal. Federal, sem dúvida. Federal. Você era concursada? Concursada, era. E aí eu abri... Então eu falo e hoje eu tenho muitos amigos fazendo concurso. Isso, eu também tenho um monte de amigo concurseiro. Eu falo que Você fez o caminho inverso. Eu comecei como estável. Aí larguei tudo. E abraçou fui a estabilidade. Estagiária. E do estágio eu abri minha empresa. Então eu nunca tive carteira assinada. Nossa, esse podcast ele vai virar de empreendedorismo e inovação. Ele vai virar os dois, gente. Porque eu acho muito legal a carreira que as pessoas tomam, né? É muito bacana, é muito bacana. E não se arrepende.
Nunca. Em absoluto, né? 1000 vezes, se eu voltasse no tempo, eu faria design, porque abre a tua mente. Uhum. 1000 vezes. E quando eu era estudante de design, eu tomei 2 decisões. Já lá no 6º período, na época eram 10 períodos, só tinha uma escola de design em BH. Eu decidi 2 coisas. Eu não iria trabalhar com mídia impressa e mídia digital, web. Estava começando. Eu formei em 99, né? Então, assim, era super novidade. Mais que IA hoje, sabe? Porque o digital era novidade. E outra decisão era que eu não queria trabalhar com coisas que só incentivassem consumo. Porque era normal o designer se formar ou trabalhar na área de comunicação corporativa de uma grande empresa, ou ele abriria a sua agência, empreenderia, tá certo? Ou ele, que era mais comum, trabalharia numa agência de publicidade. Então, foi a primeira escolha. Eu não quero trabalhar em agência de publicidade. Isso significa o seguinte, eu reduzi o meu mercado a quase nada, porque eu escolhi as 2 coisas que eram mais prováveis de acontecer. E aí surgiu a educação à distância, que podia unir o design, porque você tinha a interface gráfica, e aí então eu tive que adaptar o design gráfico que eu aprendi para as interfaces digitais, porque na universidade não tinha nada. Então já vira um empreendedorismo, porque você que investe em você. Você que investe no seu conhecimento, você que compra, importa os livros, que não tinha Amazon. Então, eu vi o último podcast com o Conrado, né? E dele falando assim, não é para qualquer inovação. De certa forma, não é mesmo, porque tem um espírito. Eu acho que aquelas pessoas que desenvolvem o espírito, no fundo, já tem uma faísca. Essa é uma coisa que eu ia perguntar. E para mim é nato. É nato. É nato? É nato. Ninguém aprende? Não, quando eu tinha 5 anos, eu ganhei um dominó. 5 anos, eu lembro disso, porque todo mundo brincava com os meus jogos. Com uma semana, aquilo me deu tanto tédio, aquele jogo, que eu criei 21 jogos com as caixinhas do dominó. Você sabe quem é o inovador olhando a criança. Olha só. É claro. E a maioria das crianças... Então, aí nesse sentido é nato. Porque toda criança, você vai ver, quase todas são muito criativas e muito disruptivas. Sim, verdade. Quase todas. É verdade, Nem falo que são verdade. todas, não. Quase todas são destemidas, né? E aí o sistema escolar, a sociedade, ela vai podando e a gente vai perdendo a coragem, a curiosidade. Então, agora, algumas pessoas vivem incomodadas. Estas que vivem incomodadas e se rendem ao incômodo são aquelas que vão trabalhar com inovação, que vão empreender, que vão quebrar as regras. Vão disruptar. Criar novas regras. Entendi. E aí, trazendo para o mundo corporativo, né? Existem também empresas que não são feitas para inovar, na sua visão? Sem dúvida, a maioria. A maioria? Porque quando a gente falou de inovação em modelos de negócio, né? Antes de começar. Sim. O que é inovar um modelo de negócios? É você criar uma nova forma de ganhar dinheiro. Bem simples é isso. O que é um modelo de negócio? É uma forma de ganhar dinheiro. Se você criou uma nova fórmula, uma receita, o que vai ser o maior indicador de sucesso? O dinheiro. E a cópia. Não tinha pensado nisso. Não é isso que acontece? É verdade. Só tinha um Uber. No mundo nada se cria, Depois, tudo se em quanto tempo copiaram o Uber? Só tinha um Airbnb. Em quanto tempo copiaram o Airbnb? É fatal. Nós temos as patentes, e as patentes são uma forma de frear quando a gente está falando de inovação em produto, então você tem patente, né? Serviço é mais difícil patentear, né? Um processo mais complicado. Né? Mas na produção industrial, então você tem ali uma proteção ali de 30 anos para a sua descoberta, a sua invenção, né? A sua inovação. Inovação e invenção são coisas diferentes, mas a gente fala depois, se você quiser. Mas em modelos de negócios, então, a gente tem essa... E hoje a gente fala muito em inovação em modelos de negócio, porque durante muito tempo, todas as empresas de um mesmo setor faziam negócios da mesma forma, com o mesmo modelo. Quando falava-se em inovação, era sempre inovação ou no produto
Ou depois de um tempo começamos a falar em inovação em serviço. Mas hoje a gente fala em inovação em modelos de negócio. Uma mesma empresa tem várias formas de ganhar dinheiro. E é uma outra forma de fazer inovação. Então, se você olhou para o lado e viu assim, fulano está ganhando dinheiro com isso, Uber, por exemplo. Aí vem a 99 e copia a Uber. É mais fácil e menos arriscado copiar um modelo que está dando certo ou inventar um modelo? Copiar, óbvio. É isso. Copiar. É isso. A necessidade faz a inovação. Sim. A restrição faz a inovação. Quando você está falando de novos modelos para você ganhar dinheiro, é isso, eu acho que a fórmula é essa sim. Mas e para aquelas empresas, e eu tenho a percepção disso, toda vez que eu converso com alguém, e eu conversei com muitas, principalmente no Orb, sobre o processo delas em grandes empresas, grandes metalúrgicas, etc., não vou citar nomes, né, que elas têm um processo de inovação. Eu sou o head ou a head de inovação da siderúrgica tal. E aí eu fui conversar com essas pessoas, explica aí, como é que funciona esse processo, né? A gente tem um setor que pensa diferente, que eventualmente ele consegue alavancar alguma coisinha dentro do processo do contas a pagar. Inovação incremental. A gente não fala nunca de uma inovação no processo de negócio para o establishment, sabe? Para aquilo que está acontecendo e já está ok, cara, é dificílimo ver um processo de inovação. E geralmente, em setores muito tradicionais, quando você percebe uma inovação, é porque assumiu um corpo diretivo, um presidente que é de outra área. Tem um livro chamado O Efeito Médici. Ele é bem antigo já, mas muito interessante. Pesquisaram como ocorria a inovação Prêmio Nobel. Eles perceberam que as pessoas que era comum as pessoas que receberam Prêmio Nobel serem novas naquela área onde elas ganham. Por exemplo, você é da física, mas ganha um Prêmio Nobel na biologia. Porque você é um outsider. Eu entendi, então você tá vendo de fora. Está vendo de fora. Sim, então sim. É normal. Olha o próprio Elon Musk. Olha o Elon Musk. Sim, o cara fabrica carro elétrico e vai para o espaço. Não, mas olha de onde ele veio. De onde o Elon Musk veio? Ele é um cara da indústria automotiva? Não, ele veio da tecnologia. E o iPhone? O iPhone é da indústria de telecomunicações? Não, é da indústria de TI. É isso aí. Então, assim, a chance de você... Todo mundo é criativo, tá? Todo mundo pode ter ideias, mas a chance de você ter uma ideia disruptiva, que é aquela que cria mercado... O que cria um mercado? Eu gostava muito de um colunista da Editora Abril, chamado Clemente Nóbrega, e uma vez ele definiu inovação como dinheiro novo. Eu falei, gente, que interessante. Por que dinheiro novo? Porque o dinheiro no mercado é um só. Ele é controlado. Então, tem esse dinheiro circulando aí. Então, imagina quando o iPad foi criado. O dinheiro saiu de alguma coisa, ele seria destinado para algo, e aquela pessoa falou, opa, não. Vou comprar um iPad. Então é dinheiro novo nesse sentido. Entendi. É novo naquele lugar. Sim. E essa é a inovação disruptiva. Então, eu lembro uma vez que lá quando eu estava na Stellantis, principalmente com o pessoal da Fiat, eu criava programas, né, de desenvolvimento de competências para fazer justamente isso. Tirar os vieses cognitivos, porque quanto mais especialista você é num assunto, menor a chance de você conseguir realmente... É o tal pensar fora da caixa. Aí a gente vai entrar numa outra pergunta, que é a seguinte. No último evento que a gente estava, que foi sobre RPA e inteligência artificial, aí eu estava conversando com uma pessoa da CEMIG e ela me disse o seguinte, né, eu vi que vocês estavam lá no debate e tal, e houve muito a questão do alinhamento entre o negócio e a inovação. E para mim também sempre que teve... Isso sempre deveria ser conectado. E ele veio com esse viés do seguinte, Alexandre, eu acho um absurdo. Para mim, tinha que ser totalmente disruptivo. Ai, que interessante. Esquece o modelo. Porque se eu ficar amarrado, domesticado, ancorado a um modelo, eu não vou inovar. Para eu inovar, eu preciso ter a cabeça livre. Liberdade. Exatamente. E eu falei,
Não tinha pensado nisso. Eu vi muita coisa acontecer nos últimos 25 anos e que eu estou intensiva, porque antes eu estava conectada à inovação por ser designer, já é uma conexão direta, mas que eu passei a trabalhar com consultoria de inovação foi em 2009, tá? Então, é muito tempo, se você pensar, 15 anos. Eu vi muita coisa. E sobre isso, eu vi empresas que pegaram uma área, que chamaram da área de laboratório, alguns vão chamar área de inovação, tiraram até do ambiente físico. Então, a empresa era numa cidade e aí alocaram aquele pessoal num outro lugar, que era mais propício para a inovação. Não deu certo. É mesmo? Eu vi, então eu não estou falando que é a regra, eu vi empresas que contrataram consultorias assim, super estabelecidas no mundo e investiu 4 anos para desenvolver, 4 anos, é um programa estruturado e muito caro, para desenvolver cultura de inovação. Essa empresa, a primeira coisa que ela fez foi olhar onde já existia inovação. Aí eles viram, olha, o marketing aqui nessa empresa, ele é um marketing inovador. A área de produto mas no geral não podemos falar que temos uma cultura de inovação, porque você pode ter uma empresa que tem alguma área inovadora, algumas pessoas, e ela não ter uma cultura de inovação, que é uma outra coisa, tá? Isso. Então, e ela investiu nisso. E depois de um tempo a gente via, quando mudou o presidente, tudo voltava para o modelo. As pessoas que passaram pelo processo mudaram o modelo, elas mudaram. Mas a cultura e a organização não deu sustentação à mudança. Então tende a voltar, é igual a musculação. Você faz, você sofre. Fica 3 dias sem ir, teu músculo some. A inovação como uma característica do negócio, também acontece isso. A empresa perde essa capacidade de inovar. Quando ela não cria, que é o que essa pessoa aí está falando. Quando você não tem uma base propícia para a criação, talvez seja melhor fazer essa gambiarra, porque isso é uma gambiarra. Concorda? Concordo. Por exemplo, eu sempre fui contra áreas de inovação. Porque a partir do momento que você cria uma área de inovação na empresa, as outras áreas automaticamente pensam, eu não estou sendo pago para isso. Olha só. A meta que eu tenho que bater... Não tem nada a ver com inovação. Exatamente. Então, para mim, hoje, o calcanhar de Aquiles, não só da inovação, da transformação cultural, de qualquer tipo de transformação. Transformação digital. Hoje se fala muito da transformação digital. Estou lançando um livro sobre transformação digital. E vai ser muito legal, depois eu quero falar sobre ele, porque são 3 cases que a gente vai analisar, 3 cases mineiros de empresas, porque a transformação digital, ela obviamente, ela acaba favorecendo a inovação, né? Para isso que ela existe. Não só para melhorar a eficiência operacional, mas também para gerar mais inovação, e foi o que aconteceu nessas 3 empresas. Pô, me chama para ser coautor. Eu entendo Olha, muito gente, de se não tivesse terminando, digital. eu teria te chamado. Nossa. Mas agora está no final. Mas surgiram outras oportunidades. Legal, vou te chamar para o podcast. Né? Você acrescentar lá os cases. Perdi o fio da meada aqui, que fui falar de transformação digital. Não, você falou que existe transformação. Estava falando dessa questão, né? Então, qual é a melhor forma, né? A forma mais longeva, sustentável, é a empresa investir numa transformação da cultura, da forma como a empresa enxerga e faz inovação. Mas tangibilizando, vamos lá, essa aí é uma outra questão. Como que a gente consegue, do ponto de vista financeiro ou até qualitativo, né, justificar uma área, enfim, uma iniciativa de inovação? Para que eu consiga justificar primeiro o investimento e depois a mudança. Por que eu quero mudar essa cultura? Ótimo. O que isso vai me trazer de benefício? Como que eu mensuro? Porque muita gente vai no hype, né? Tá todo mundo fazendo, fazer. E aí é um desastre. Exatamente. O que eu conheci de empresa que criava uma caixinha, colocava do lado do elevador e falava, mande a sua ideia. Isso. Não é inovação. Você não está inovando. Você sabe o que é o pior? A pessoa vai, põe uma ideia, não tem feedback nenhum, não sabe nem o que acontece. Isso, não é inovação. Isso é péssimo. Bom, o primeiro ponto é entender que inovação ela tem que responder a uma necessidade. Então, primeiro é conhecer
o negócio. A gente está numa época, antigamente, a inovação, ela como estudo, ela é da administração. Mas nos livros mais antigos de administração nem se falava em inovação. Inovação era algo assim, que estava associado a um evento como um Covid, por exemplo. Sabe? É algo tão fora da realidade que agora nós temos de inovar. Não era uma prática como a gente fala hoje. Entendi. Entendeu? Entendi. Por que se tornou uma prática? Porque as coisas passaram, os ciclos de inovação passaram a ser tão curtos que as coisas, o mercado inteiro pode mudar de uma hora para outra. Como foi, já que a gente citou o iPhone, quando o iPhone surgiu, tem um livro que chama Briga de Cachorro Grande, que é a história do Google e da Apple. A briga do Google e Apple e acaba pegando Samsung também. Aí o cara da Samsung fala o seguinte... Quando ele ouviu o pronunciamento do Jobs e o Jobs mostrou o iPhone, ele ligou para o time de desenvolvimento dele e falou, joga no lixo. Mudou o mercado. Mudou o mercado. Olha a quantidade de investimento em inovação. Porque mudou, todo mundo fazendo celulares, que na época era quem tinha um celular menor. Era só isso, esse era o paradigma. Quanto menor, melhor. E veio o iPhone e põe uma tela touchscreen, é outro modelo mental. Falou, joga fora, acabou, mudou. E anos depois, o que acontece? Quando a gente vai desenhar um ícone de celular, você desenha um iPhone, porque todo mundo copiou o modelo. É verdade. Todo mundo copiou. Então, a primeira questão é entender o seguinte, qual é o lugar onde eu estou? Qual é o mercado que eu estou? O que está acontecendo? Monitorar as forças de mudança. O que está acontecendo? A gente tende, quando tem sucesso, isso é por viés mental, ou seja, o nosso cérebro funciona dessa forma, que é achar que o futuro é um prolongamento do presente. Quando a gente está feliz, a gente tende a ignorar os sinais de que a sua felicidade pode ser ameaçada. Você só quer curtir a felicidade. Então, se você é líder de mercado, tem a miopia da liderança. Quantas empresas? A gente sabe de várias. Microsoft perdeu, vocês lembram? Kodak. Quem é mais velho lembra, né? Da Netscape, só existia Netscape. Só existia Netscape. Era o único navegador. Quando a Microsoft resolveu entrar, como ela era líder, ela tinha poder e ela mudou, porque ela colocou o Netscape, era pago. Ela pôs o Internet Explorer. O Explorer gratuito e era um ícone. Facilidade de uso, né? Então, a gente precisa entender o seguinte, aí tem várias situações. Estou num negócio que eu estou começando, ainda não tenho uma relevância. Quantas vezes você vê uma modinha, né? Paleta mexicana, aí todo mundo vai, sabe? Você pega a onda quando a onda já está caindo, você nem sabe, só está vendo, tá todo mundo ganhando dinheiro. Gente, mas a onda já está caindo, ganhou dinheiro quem começou. Né? Então, entender também que a inovação, ela tem ondas. Ela tem ondas. De repente, para você, aquilo é uma grande novidade. Por exemplo, agora está chegando no Brasil live stream. O live streaming, né? Que as pessoas gravarem os vídeos e falarem as coisas e venderem ao vivo. Como era na TV antigamente, né? Mas agora é mais automático. Na China, isso é sucesso, ó. Na pandemia, que a gente viu a Magazine Luiza, por exemplo, oferecendo Magalu como uma plataforma para qualquer um. Não era só Magalu que ia vender mais na plataforma. Qualquer um. Gente, isso a China já faz, ó. É mesmo? Então, também isso de desmistificar a inovação ela nunca é totalmente inédita. Às vezes ela é inédita no seu setor, na siderurgia. Entendi. E nenhum problema. Por quê? Falar de forma clássica, inovação é aquilo que vai gerar uma vantagem competitiva, maior market share, receita. É isso. Gera valor. Só que, aí é que eu adoro. As pessoas falam assim, nossa, Denise, você sempre está na área nova, né? Agora eu foco em ESG. Mas você é da inovação, o que você está fazendo no ESG? Gente, não existe mais falar em inovação se não for pelo filtro do ESG. Não existe. Porque ESG ressignificou o que é valor. Antes, valor era, tua empresa cresceu, olha, criei esse copo aqui, ó, super inovador. Mantém a água gelada aqui sem nada. É só isso. É uma química aí que essa água vai ficar gelada por dias.
Então, as pessoas vão comprar? A gente falava que inovação, você tinha que responder 3 perguntas. As pessoas vão querer? Desejo. Dá para fazer tecnologicamente? Factibilidade. Então, as pessoas querem esse copo. E dá para fazer, tem tecnologia. É viável para o negócio? É viável para o negócio. Então, você tem o resultado disso, é inovação. Hoje mudou. Qual que é hoje? O cliente caiu do centro. O cliente caiu? Todo mundo, não é customer centricity. Não é mais? É o que agora? Nossa, essa é uma outra planeta. pergunta. Isso não é retórica, não. Isso não é retórica. Entendi. Na verdade, a gente... Não é que o cliente deixou de ser importante. Não ouça o que eu não falei, que é muito normal, tá bom, né? Tá bom. Eu não falei que o cliente não é importante. Entendi. Falei que ele não é o centro do negócio. O centro do negócio são os stakeholders, que são quem? As partes interessadas. O cliente, quem mais é interessado? A comunidade, os acionistas. Antigamente, a gente falava, não... Qual que é o propósito de uma empresa? Gerar valor para o acionista. Lá dos agilistas, né? A diferença de Copérnico para Galileu. Então, você tinha antigamente a empresa como lucro, como centro. Isso. Né? Depois passou a ser o cliente. Isso. E agora passa a ser o ambiente. O ambiente está incluso, né? Na verdade, são os stakeholders. Hoje a gente está falando de um capitalismo. Sai de um capitalismo de shareholders, ou seja, capitalismo voltado para gerar valor para o acionista. Perfeito. Que é quem pôs grana, então ele tem que ter dinheiro mesmo. Ele que pôs a grana, pelo amor de Deus. Perfeito. Mas não é só. Então a gente tem que mapear os stakeholders, ou seja, quem tem interesse afeta e é afetado pelo seu negócio. Quem é afetado? Aí a gente vai ter uma hierarquia, né? Sim, pool de stakeholders. Olha que interessante. O cliente continua importante, mas ele não é o centro. Vou te dar um exemplo bem prático. Porque antes, se você tinha algo... As pessoas querem dar dinheiro para o negócio e dá para fazer inovação. Agora não. Agora o que são as 3 novas coisas? É bom para o planeta? Qual é o impacto de fazer esse copo? O mundo precisa de mais um copo? Qual é o impacto? Qual é o impacto? A gente não perguntava qual era o impacto. Mas hoje, tá bom. É o que você falou que não é... retórica, não é mesmo? E vou te explicar por quê. Pode falar, que esse assunto rende. Eu conheço algumas pessoas que trabalham na Stellantis, por exemplo, né? E aí tava uma época, já tem alguns anos, eu tava fazendo MBA e tinha um gerente de compras lá. Eu perguntei pra ele, cara, como é que a Fiat opera? Além, né, dela ter essa produção, etc., existe alguma área, algum estudo, alguém pensando... Quando nem se falava em Environment, Social and Governance, existe alguma área, algum setor lá na Fiat pensando em ter novas estradas? Porque assim, a gente só produz. Ótima pergunta. Né? E nada para saber se você consegue absorver toda essa produção. Vai tanto carro. Exato. Aí ele falou, mas eles não querem nem saber. É produção na veia e o governo, o raio que o parta, se vira em fazer via para essa galera, né? Porque eu gosto muito, vou voltar nessa questão, só vou dar um passo para trás porque vai ser importante. Inovação é sempre coletiva. É impossível você pode falar, mas está errado. O Steve Jobs era um cara inovador. Ele não era. O Elon Musk é um inovador. Não é. Por que não? Porque eles são pessoas. A inovação é sempre coletiva. Não, mas a ideia vem deles, velho. A ideia é criatividade, não é inovação. Isso é muito importante. Vamos entrar nos conceitos. Ideia, qualquer um pode ter boas ideias. E algumas pessoas têm ideias com mais frequência e excelentes ideias. Mas uma ideia sem o processo de inovação, que impossível não envolver várias pessoas, é impossível. Sim, eu te desafio a me falar uma inovação que não envolveu mais de uma pessoa. Uma. Thomas Edison, a lâmpada, não sei. Esse é o pior exemplo, desculpa te falar. Esse é o pior exemplo, porque sabe isso é muito bom. Sabe por que o Edison é considerado inovador? O cara era tão inteligente que ele criou um sistema de patentes. Ele tinha muitas pessoas, ele era rápido. Entendeu? Ele entendeu como é que funcionava o processo de inovação, colocou muita gente para trabalhar
Com ele. E para registrar patente, ao contrário do Tesla, que queria que tudo fosse conhecimento coletivo, como é a www, com o Tim Berners-Lee. Não vamos patentear. É do mundo esse conhecimento, tá? Então, o Thomas Edison é interessante, que a gente sempre pensa no Edison. Não tô falando que o Edison não era uma pessoa criativa, extremamente criativa e perspicaz, mas inovador era o laboratório dele, o sistema que ele criou, que é o que falta no Brasil. O mundo inteiro entende brasileiro como criativo. Mas quando a gente pergunta, me fala um país inovador. Duvido que vão falar Brasil. Vamos falar o Japão, vamos falar os Estados Unidos, agora vamos falar até a China, né? Que conseguiu sair daquele estigma, né? Coreia do Sul, Alemanha. Vamos falar vários países, mas o Brasil não está na lista dos países mais inovadores, porque não consegue pegar a ideia e transformar em inovação. Então, sem ideia não tem inovação. Mas a ideia, ela é só a ponta do iceberg. Entendi. Aí eu ia voltar naquela questão que você falou, tá, mas uma montadora, ela tá pensando em estradas, sabe? Que é a visão sistêmica. E aí você pegou um ponto maravilhoso, maravilhoso. Então, até então, ninguém, quer dizer, uma ou outra pessoa estava preocupada com isso. Mas a partir do momento que os investidores falam, imagina que você tem uma montadora. Aí, você está querendo que eu coloque dinheiro aí. Aí eu vou olhar, peraí, daqui a pouco não vai ter matéria-prima para fazer esse produto que o Alexandre produz, não. Daqui a pouco não vai ter. Mas vai. Então, ele faz esse estudo? Porque o investidor, óbvio. Ele não quer só saber do dinheiro. Então, eu vou botar X, você vai me retornar Y. Não, mas ele é inteligente. E acabou. Não, aí é que tá. E acabou. Aí que tá. Existe essa consciência coletiva? Então, mas veja, eu não tô falando que eu tô pensando nos outros. Eu estou pensando o seguinte, esse dinheiro vai retornar para mim? Qual é o potencial de retorno desse dinheiro? Senão, não vou pôr meu dinheiro aí, não é? Vou pôr meu dinheiro em outro lugar. Então, hoje, a gente fala que tem 4 agendas que a gente tem que seguir, a humanidade. Uma é a agenda climática. Olha aí, isso a gente sabe há quanto tempo. A gente que tem mais de 40, a gente estudou na escola. Efeito estufa, fazia desenho, ciclo da água. Chegou. Chegou. Né? Chegou. Estamos vivendo o apocalipse, né? Estamos aí nesse futuro. Estamos, exatamente. Então, como é que eu vou ter retorno no meu investimento se não vai ter planeta? Mas existe essa consciência? Claro, o ESG, que lida com olha eles, bem, eu não o sei. ESG, porque a gente tem vários movimentos. Se você pegar o movimento hippie, tinha um monte de gente lá super preocupado com o planeta, certo? Olha o Greenpeace. Qual que é a diferença? A diferença do ESG para o que a gente estudava de sustentabilidade na escola, Eco 92, aquilo tudo que a gente falou, eu mesma, quando eu era professora de design, quando eu dava aula na graduação, e eu sempre fui, você lembra? Eu te falei, eu não quero tornar o mundo um lugar pior. Então, eu sou aquela pessoa com um pezinho no idealismo. Eu sofria bullying dos meus colegas professores, porque eu queria que os alunos tivessem essa consciência ambiental. E os professores falavam, ai, que saco, agora vai ter que fazer um projeto sustentável, não vai poder usar 1 milhão de papel, vai ter que usar craft, vai ter que usar papel reciclado. Então, viam tudo como restrição. Tudo como restrição. Não estavam muito aí. Os designers são grandes responsáveis, tem uma grande parcela, né, no que esse mundo se transformou, porque tudo que você está vendo nessa sala passou por um designer. Tudo. Tem uma intenção. Se esse copo é reciclável ou não, passou por uma decisão de material. Não estou falando que os designers, eles têm total poder na escolha, mas eles têm poder de influência, tá? Tanto que hoje fala-se na economia circular, o design circular, o design da natureza. Lixo é um erro de projeto. A natureza tem o seu design, que é a sua forma de fazer, e não tem lixo. Lixo é um erro de projeto. Hoje é encarado dessa forma. Circular, né? E aí, então, o que diferencia ESG de tudo que a gente viu antes? O ESG é o capital, o ESG é os donos do dinheiro. E surge em 2004 esse termo ESG. Já tem isso tudo? Né? 2004, nossa, já tem 20 anos. Deve ter uns 3. Porque vai ganhando tração, né? Kofi Annan, na ONU, vira e fala o seguinte, olha, o que é valor
tem que ser ressignificado, porque só isso que a gente falava que era valor não é valor mais, porque isso não se sustenta. A gente não tem recurso não tem recurso de água. Nós não tem recurso natural para continuar nessa desse batida. Jeito. Então não tem nada de bondade, não. É lógica, é ciência. Mas sempre foi. Sempre foi, mas os donos do dinheiro não estavam preocupados. E agora estão. Esse é meu ponto. Esse é o ponto da virada. Estão. Entra agora na B3, na Bolsa Brasileira. Tá cheio lá de opções de empresas que estão alinhadas com essa responsabilidade social, econômica e governança, que é a transparência do que a gente está fazendo, né? Porque uma coisa é você falar que a outra é ser. É onde eu ia chegar. Existe alguma certificadora para dizer que você é ESG? Várias. Legal. GRI, legal. Você pode precisar, mas vou falar do GRI para ficar em um só. Você transforma a retórica em realidade, Ontem eu estava entrevistando, foi uma visita técnica à Copasa. E aí o atual presidente, que é bem jovem, ele chegou lá e perguntou por que a gente não está não tem o ISE, não está na B3? Por que a gente não está listado na Bolsa? Eles falaram, olha, para estar lá, a gente tem que passar, né, por alguns critérios e a gente acha que não passa. Ele falou, mas por que a gente não passa? Algumas coisas não estão em conformidade. Ele falou, não, vamos fazer para ver o quão longe a gente está das conformidades ESG. Entendeu? Vamos usar esse processo seletivo como gabarito para nós. Aí eles viram. E aí falaram, então, ok, se é isso que falta, vamos chegar lá. Vamos chegar. E usaram isso e estão lá. E aí, o que é a ideia? Eu invisto, eu escolho fundos que são fundos de empresas que estão comprometidas com a ESG. Legal, eu não. Vou começar a fazer. E antes não. Não tinha pensado nisso. Não. Mas é claro, é só se você pensar mesmo na questão lógica. Por exemplo, as empresas, né? Elas têm ali a sua organização que vai até o presidente. Mas acima, as empresas de capital aberto, principalmente, acima delas tem o conselho. O que o conselho tem que fazer? O conselho zela pela perenidade do negócio. O conselho não fica discutindo se você vai aumentar o preço real. Não. Lá na frente. E eu me tornei conselheira recentemente, pela Fundação Dom Cabral. 47 alunos. Dos 47, só 7 mulheres e metade já eram conselheiros, experientes. Eles estavam ali para se atualizar, networking, reciclar e tal, né? E aí, para minha surpresa, que sempre trabalhei com inovação, sempre tive a mentalidade centrada no cliente, porque isso vem do design e do design thinking, né? É o meu dia a dia isso. Eu, assim, espantada que isso estava como tópicos que surpreendiam os conselheiros. Eram as novidades. Não, conselheiro, vocês têm que falar de inovação, pensar em inovação. Nossa. Vocês têm que sair daqui e dar uma olhada lá no chão de fábrica. Ué, mas nós somos os conselheiros. Tem que ter diversidade. Não é só colocar mulher aí, não. É colocar também neurodiversos. Como é que você coloca neurodiversos? Você faz o processo, porque assim, primeiro tem vários níveis, né? A neurodiversidade, ela tem vários níveis. Mas do ponto de vista cognitivo? Exato. Você tem, por exemplo, tanto que hoje a gente fala o autista, a pessoa está num espectro. Interessante, né? Interessante. Então, assim, antes a gente falava o deficiente era hoje é um espectro muito amplo. Entendi. Então, ok, inclusive pessoas, hoje a gente sabe, extremamente inteligentes, hoje a gente entenderia que elas teriam não sei se eu posso falar, um alto grau de neurodiversidade, uma questão neurodiversa específica que a gente não classificava antes. Entendi. Entendeu? Então, assim, a diversidade nas empresas, ela cai muito, e é muito comum, vai rapidamente para um favor, não é favor. A partir do momento, e eu vi isso acontecer uma vez, a pessoa falando, tá. Se eu tenho uma pessoa que formou MIT, carreira nos Estados Unidos, em grandes corporações, aí do lado eu tenho uma pessoa que não tem nenhuma qualificação dessa, líder comunitário preto. Aí eu vou pôr porque é preto. A pessoa falou, nunca que eu vou fazer isso. O que ela está raciocinando? Ela está raciocinando o seguinte, o que ela não está vendo que é melhor? Ela não está vendo o seguinte, enquanto essa pessoa estava fazendo MIT, carreira numa grande corporação,
É impossível, como a gente só tem 24 horas, ela viveu uma série de experiências que essa pessoa, como líder comunitário, viveu. Tá entendendo? A pessoa olha o seguinte, o que eu estou perdendo? Ela não está olhando que naquele conselho já tem um monte de gente nessa perspectiva. Ela não tem essa perspectiva. Com certeza. Então não é... Você está entendendo? Por isso que chama diversidade. Diversidade para ter... Lembra que eu te falei? Quando você é especialista no assunto, você fica cego para questionar aquilo. Essa pessoa questiona facilmente qualquer coisa que essa pessoa faça. E essa questiona facilmente qualquer coisa. Sim. Se elas conseguirem tirar as rixas, as questões pessoais, e se elas conseguirem contribuírem com as suas perspectivas, a gente tem uma chance muito maior de acontecer inovação. Vou dar um outro exemplo que é ótimo. Uma pessoa que eu admiro muito, era diretora de RH numa multinacional, a pessoa assim, tinha saído de Banco Real, depois foi para essa empresa. E ela falou, gente, eu estou errando em alguma coisa. Ela me chamou para conversar. Falou, Dey, eu queria que você me ajudasse aqui. Quero trocar umas ideias com você. Por que as pessoas me procuram? Porque elas sabem que eu vou ter uma outra perspectiva. Então, deixa eu te explicar o problema. Olha bem, eu invisto muita grana em processo de seleção para selecionar os melhores trainees, os melhores. Aí, obviamente, eu quero quem fale pelo menos 2 idiomas, estudou nas melhores escolas. Mas, o que eu estou vendo? Esse pessoal não está entregando o que eu preciso para eles se tornarem diretores, que o trainee entra já com caminhozinho. Com viés para ser gestor. Exato, exatamente, é isso. Ela falou assim, eu estou começando a pensar o seguinte, eu vou parar de ser tão exigente com a educação e a formação, vou trazer esse pessoal que tem experiência de vida e vou investir em educação. Estou inventando, isso foi falado para mim. Eu entendi. Tá entendendo? Posso fazer um contraponto? Claro, rapidamente? Isso que é bom. Vamos lá. Eu também fiz um programa de desenvolvimento executivo lá na Dom Cabral, e você deve conhecer ele, o professor Hugo Tadeu, que ele é de inovação já, né? Doutorado, pós-doutorado, não sei mais o que, colunista também. E quando a gente estava fazendo esse programa, foi uma pessoa, se não me engano, da Mercedes-Benz falar sobre inovação. E foi uma palestra sensacional, né? E no fim, ele foi fazer o fechamento e aí ele falou, cara, a gente precisa inovar, vocês viram aí uma empresa da Alemanha, né? Tá trazendo isso. Eu falei, pô, legal, Hugo, mas olha só, você já teve chance de poder defender um orçamento de inovação para um conselho? Eu já tive. Então, quando você fala para mim, Denise, que a gente precisa da diversidade, que quanto mais diversidade você vai ser mais inovador, eu concordo plenamente. Eu acho que quanto mais diverso... aumenta a probabilidade, não é certo. Na verdade, assim, existe... Eu não lembro quem foi, ganhou um prêmio Nobel em função disso. Que quanto mais diversa a sua rede, mais você tem chance de ser bem-sucedido. Isso, e ele conseguiu provar isso, né? Mas quando a gente vai para as grandes empresas, o que conta? O resultado. Então, quando essa sua diretora de RH pega um cara da MIT, de Harvard, e olha o outro que não tem nada disso, ela... E aí, mais uma vez, é uma questão de viés, é uma questão de conceitos que tivemos já de anos atrás, né? Ela... pensa na hora, esse aqui tem muito mais capacidade de entrega do que esse, que no fim das contas é o que essas empresas querem ver. Não estou dizendo que eu estou dizendo que é a experiência que eu já tive. Sim, em grandes corporações. No fim das contas, no fim da linha o quanto esse cara vai contribuir para o meu negócio. Mas olha onde que o erro, como o erro é muito mais profundo, né? As empresas que estão se destacando como modelo de gestão, elas nem seguem essa coisa hierárquica. Cada vez menos, eu concordo. Concordo. Então, primeiro já começa aí. Aquela figurinha, achar aquela bala de prata. Ela não é, ninguém inova sozinho. Hoje a gente está com uma grande crise de liderança. A gente está falando em liderança distribuída, a gente está falando de modelos de organizações que são desenhadas para serem cérebros e não máquinas. A gente sai do modelo mecanicista, lá do Taylor,
do Ford, que é o que impera até hoje, que funciona para coisas. Sim, Mas sim. quando a gente está falando de produção intensiva, de conhecimento, inovação, a gente está falando de ter uma estrutura que permita que esse cara interaja com esse e gere inovação. A estrutura menos hierárquica. Se fosse citar assim, as mais óbvias, você pega... a Netflix foi desenhada para ser dessa forma. Ela já pivotou 3 vezes. Agora ela está aí, balança, mudou o corpo diretivo todo, vamos ver o que vai acontecer. Mas ela começou como uma empresa analógica. De alugar DVD. De devolver, né? Alugar, ela devolvia. Aí ela falou, eu assinei Netflix nos Estados Unidos. Aí, exato. Quando a primeira vez que eu ouvi Netflix foi de um colega que morava lá, ele falou de Netflix. Eu assinava. Depois de um ano, chegou aqui, e aí já tinha os filmes, era streaming. Já era streaming. Mas olha bem, de monitorar as forças de mudança. Ela falou o seguinte, o quê? E se a Disney quiser tirar os títulos dela daqui? Tô ferrado. O que ela faz? Passa a ser produtora. Vou produzir também. Vou produzir meus vídeos. Aí vem a Apple, resolve entrar bem depois. Produz também. Lembra que eu te falei do modelo de negócio? Sim. Olha o modelo. Todo mundo fica olhando. Vai dar nada. Tá ganhando. Opa, vamos entrar. Vamos tentar comprar essa empresa. Não tá à venda. Então vamos fazer o nosso. Então, a inovação, ela é um processo que não tem paz. Essa é outra coisa que as empresas precisam entender. Não tem paz, é igual marca. Eu trabalho marca como... o nome em inglês é Brand as Business. A marca é um negócio, não é uma coisa que você chega no final e toca uma marca. Não é isso. A marca, eu entendo que marca precisa ser tratada desde o início como algo que vai valer mais do que a sua própria empresa, mais do que os seus produtos. Entendi. Isso é investimento contínuo. Tanto se for uma marca pessoal, como se for a marca de um negócio. Tanto que no nosso instituto, já começando inovador, vai ter uma diretoria de marca. Nós somos um instituto sem fins lucrativos, voltado para desenvolvimento sustentável. Na nossa estrutura tem um diretor de marca. Ele está lá para pensar como criar valor para a marca, a ponto da marca, num dado momento, ser suficiente para valorizar qualquer coisa que a gente resolver assumir como nossa. Tá entendendo? Como a Nike, por exemplo, hoje. Isso é inovador no Instituto de Ciência e Tecnologia sem fins lucrativos. Isso é visão. Inovação pressupõe visão. Quando você falou, a inovação tem que estar alinhada com o objetivo. Se ela não está, o risco de... Porque tem 2 coisas. Uma, a empresa sabe claramente o que ela precisa. Então, se eu vou inovar fora disso, é uma besteira, eu vou desperdiçar dinheiro. Isso. Mas eu já vi, por exemplo, também, então eu falei que eu já vi de tudo. Eu vi uma vez, estava visitando uma empresa de telecom gigante aqui no Brasil, e aí eu estava conduzindo um time dos gestores da Fundação Dom Cabral, eu estava dando aula para eles de experiência do cliente. E aí eu não gosto de ficar só na teoria, eu falei, vamos ver. E era experiência do cliente e a outra disciplina era design organizacional. Aí eu queria que eles entendessem como que é uma empresa ágil. Levei eles na DTI e levei eles nessa empresa. E aí eles contaram, olha, aconteceu o seguinte, tinha um prédio aqui, que era da empresa, que estava abandonado. Aí nós, da TI, a gente ocupou esse prédio. A rebeldia do seu amigo. A gente ocupou esse prédio e começou a trabalhar do jeito que a gente achava que tinha que ser, que era o jeito ágil. Entendeu? E aí, quando a gente... Nos squads, aquilo tudo. Quando a gente começou a dar resultado, começaram... Opa, o que vocês estão fazendo aí? Então, eu aprendi isso também como consultora. Toda empresa, toda, de qualquer tamanho, ela tem o grupo da inovação. São os rebeldes, são os que estão questionando. Aí é muito frustrante para esse grupo quando a empresa contrata um time de inovação e esse time não valida esse grupo. Entendi. Porque eles já estavam lá, gente. Entendeu? Entendi. A primeira coisa que eu faço é identificar quem é esse povo. Quem é esse? Quem são? Geralmente, assim, ninguém dá bola para eles. Aí ou eles saem da empresa, que eu acho super válido, nem todo lugar te cabe, nem toda empresa está desenhada para inovação. Talvez ela vai ser daqui a 10 anos, mas você não está com o menor saco para esperar. Eu sempre falei, quando eu dava aula para o RH,
e era design thinking pro RH, eu falava, gente, porque a minha empresa é assim. Eu falei, sai, você é uma árvore. Não tá preso. Tá preso? Não tá preso. Ai, ninguém me deixa, sai. Me chamavam muito para dar oficina de criatividade. E aí eu me senti uma bozolina, né? Que é tipo, ela vai fazer assim, a parte light, depois nós vamos para a parte hard. Aí eu falei, gente, eu acredito demais nas oficinas de criatividade, acredito no poder delas, mas dentro de um programa. Aí eu desenhei um programa para a Fiat que chamava Programa Da Vinci, que tinha um dado momento na narrativa que precisava ter oficinas de criatividade, sabe? Mas tinha várias outras coisas. Então, nesse processo, como é que a gente começa? E a gente começou isso lá na Universidade Corporativa, no ISO. A gente tinha, como era um programa, então a gente tinha conhecimento, top-down mesmo, compartilhado, conceitos, a gente tinha interações, a gente tinha desafios, e a gente tinha um evento que chamava Da Vinci Convida, porque o programa chamava Programa Da Vinci, em homenagem ao Da Vinci, que também é italiano. Inovador, perfeito. E italiano, né? Então, perfeito. Aí, como é que era isso? Foi quando eu ouvi falar em Netflix a primeira vez. Era um brunch, então era assim, de 11h30 a 1h30. A gente convidava uma pessoa que não tinha nada a ver com a automotiva. O critério era esse. Que ia falar sobre o trabalho dela. Entendeu? Era isso. Aí foi essa pessoa que ele tinha saído da Fiat e ele era, na época, ele era fotógrafo. Foi seguir a paixão dele, era fotógrafo em Nova York. Então ele foi falar pra gente sobre fotografia. O que a gente queria com isso? Gente, a mente, ela precisa de novas coisas para conectar com as antigas. Entendeu? O que é a criatividade? A criatividade é um comportamento emergente, ou seja, se eu abrir a tua mente, não tem a criatividade, não tem uma ideia criativa. Ela surge quando o teu cérebro, a tua mente conecta coisas que antes não estavam conectadas, e isso tem o potencial de gerar um resultado diferente. Diferente não necessariamente bom, porque você pode ter uma ideia criativa estúpida. Isso. Aí tem duas questões. Vamos lá. A primeira delas é o quanto as empresas estão tolerantes ao fracasso. Não vou dizer o erro, não. Ao fracasso. Tentei, tive uma ideia brilhante, fomos em frente, mas esse negócio não serve. A primeira. A segunda delas é quando você tem a TI, para ela é muito mais fácil inovar. Por quê? Porque ela tem uma gama de atividades muito grande. Então, a TI ela tem desenvolvimento, ela tem segurança, ela tem suporte, ela tem 200 coisas, né? Então, quando você fala do Agile, é fácil. Então, eu desenvolvia em Waterfall e agora eu vou desenvolver em Agile. E é muito fácil você comprovar o valor de um Agile. Cara, eu vou te entregar pedacinhos de coisa funcionando o tempo inteiro. Porra, o negócio vai deixar isso sensacional. Você não vai precisar esperar um ano para resolver um negócio que você vai apertar um botão e vai gerar um cálculo. Não. Eu vou te dar um para ver se o cálculo tá certo, depois eu vou te dar outro, né? E você todo mês ou toda semana você vai ter um pedacinho. Mas, para os outros, por exemplo, um contas a pagar, nossa, aqui eu tô pegando pessoal, não é nada contra não, tá, gente? É assim, ou pode ser o departamento pessoal, que tem uma rotina muito cíclica, muito repetitiva, como que essa pessoa consegue inovar dentro da atividade dela? Para mim, não tem essa diferença, não. Inovação é para todo mundo, é para tudo, é para qualquer coisa. É para tudo. A inovação, a criatividade é a inovação. Vamos supor lá eu já trabalhei com uma empresa que não tinha nem RH. Ela tinha um consultor que ela entrevistava as pessoas e pronto. Se você sempre fez aquilo de um jeito, de repente você pensa, por que não fazer isso pelo WhatsApp? E isso gera valor? Concordo. Pronto, você tá entendendo? As coisas a gente complica demais. Durante muito tempo, eu vou lançar um livro ano que vem que é sobre sense making. Eu quero saber o que é isso. Sense making é a nossa capacidade, é a capacidade humana de não só interpretar coisas não óbvias e abstrair um sentido, entender as coisas, mas de criar sentido também. Por exemplo, se eu falo com você assim, carro elétrico, você nunca viu um carro elétrico, certo? Você nunca viu, você nunca dirigiu, é algo completamente novo, imagina. Você vai tentar entender, e se eu te soltar dentro de um carro elétrico, você vai pegar os seus modelos para tentar entender como é que você vai dirigir aquilo ali. Sempre baseado na sua experiência anterior. Tudo nosso é assim. Pra gente entender algo, a gente se vale do que a gente já viveu, perfeito. Tá? E aí, para você, se eu não te der nenhuma outra informação, como é que você
vai entender como funciona. Tentativa e erro. Então, tem 2 fases, então, da compreensão, correto? Uma, você pega o que você sabe, o seu conhecimento, e tenta entender. Legal. E a outra você vai aprender praticando. Então, sense making é pensar para agir. Então, eu penso, eu vejo o que eu já sei, tem roda. Então, você vai trazendo seus modelos. E a outra vai ser agir para entender. Porque chega uma hora que você não pode mais... você não vai sair do lugar só pensando. Só pensando. Você tem que agir. Então, sense making é importante porque a gente chegou numa época da humanidade em que a gente tem muito dado, muito ruído, que é aquela informação que é verdade, não é fragmento de informação, né? A gente tem que lidar com isso o tempo todo e tomar decisões. Como é que você toma decisões se você nem sabe se aquilo é verdade ou não é? Então, esse processo de você conseguir fazer o sense-making, que é entender o que está acontecendo num tempo muito curto e entender direito, isso te dá uma vantagem, não dá? No seu dia a dia? Dá. E para as empresas? E para as empresas? O que adianta você ter uma visão de futuro se a tua visão de futuro está toda baseada em conclusões erradas do que você analisou? Então, uma coisa é você falar... nossa, a visão que eu tenho para esse negócio é que em 3 anos nós seremos a principal plataforma de streaming. Tá, todo mundo pode ter uma visão, concorda? Concordo. Agora, essa visão está baseada em quê? Em quê? Como é que eu conduzo os processos, por exemplo, de criação de visão nas empresas hoje? A gente analisa o que está acontecendo em termos de o que vem aí nos próximos anos, que a gente já sabe que vai acontecer, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de comportamento de consumidor. Ué, Denise, como é que a gente prevê comportamento? Bom, a geração alfa já está aí. Daqui a pouco ela é que vai estar no mercado de trabalho. Entendeu? Entendi. Você se antecipa. O que vai acontecer do ponto de vista climático? A gente tem projeções. Então, a gente como é que a gente lê essas coisas para criar essa visão de futuro que é mais realista com o que eu tenho de fundamento? Vai ter uma margem de erro? Óbvio, que é futuro. Vai ter uma margem de erro, não aconteceu ainda. Entendi. Mas você não fala em inovação sem falar em risco, não é? Empresas que são, voltando à sua pergunta do fracasso, né? Tem muito a ver com como que a gente aprendeu sobre o fracasso, né? Todo mundo sabe, né, que no Vale do Silício, uma pessoa que quebrou várias vezes, ela tem mais valor que uma que nunca quebrou, porque pelo menos ela passou por aquele processo, já tem calo, né? Já abriu a empresa, já quebrou, é diferente, né? Eu já tive a minha empresa, eu sou uma pessoa diferente, porque eu tive uma empresa como empregado, serviu para saber que eu nunca mais ia querer ter empregado na vida. Eu detesto gestão de pessoas, eu fazer. Não tem a ver comigo, quer dizer, eu só sei isso porque eu passei. Mas, olha que interessante, se você entender o seguinte, a inovação sempre vai ter risco, então você sempre vai testar uma hipótese. Quando você testa uma hipótese, então, lancei esse serviço. É claro que o próprio Design Thinking e o Agile traz formas de você testar as coisas antes de escalar. Mas mesmo o teste, você tem que pensar o seguinte, eu vou testar essa ideia, essa hipótese. Se der errado, significa que agora eu estou mais próximo do certo. Isso parece óbvio, mas as empresas não pensam dessa forma. As tradicionais. E outra, tem empresa que ela, dependendo da área, é tolerância zero a risco mesmo. Você vai falar de uma barragem, qual é o risco? Você não pode ter risco nenhum, entendeu? Então, quando é que a empresa tem que inovar? Tem que olhar o mercado, ver as forças de mudança. Tem empresa que já se posiciona, eu não vou ser a primeira, eu vou seguir. Eu lembro, eu trabalhei com um banco que ele falava o seguinte, a gente só muda se o Bradesco mudar. É isso, o Bradesco era referência para eles. Nada que a gente... Era só se o Bradesco... Por quê? Porque o presidente de lá tinha sido presidente do Bradesco. Entendi. Olha que louco. Então, eles declaradamente, a gente só vai mexer nisso depois que o Bradesco fizer. Tudo bem, cara. Não é? Tudo bem. Agora me tira uma dúvida. E tem pessoas que não gostam também muito de inovação. Não gostam. Então ótimo, tem que trabalhar nesse lugar, ué. É onde eu ia chegar. Pensa o seguinte, você como consultora, e eu sei porque eu recebo muito isso também, né?
o CEO trocou, né? Uma determinada empresa trocou o CEO e o CEO vem com novo viés. E ele chega para você e fala, Denise, eu quero inovar. Uhum. Qual é a primeira ação que você faz? Qual é a primeira pergunta? Primeira pergunta é, como é que você vai saber que a gente foi bem sucedido quando chegar nesse lugar aí da inovação? Então, ok, você quer que eu inove? Ok. Como é que você vê o futuro da nossa empresa? É o seguinte, porque a inovação tem que estar orientada por uma visão. Isso O principal papel do líder é a visão. Qual é a visão, caramba? Porque senão, a gente pode até inovar e não gerar valor para o negócio, concorda? Eu posso inovar ou não gerar um valor, já que eu falei que inovação é gerar valor, eu posso gerar um valor que seja de longo prazo, mas você queria um valor de curto prazo, que é o maior problema que a gente tem hoje entre os valores do capitalismo stakeholders, capitalismo consciente, ESG, a gente está comprometido com o valor, mas é um valor de médio e longo prazo. E nossa sociedade capitalista, não estou falando contra o capitalismo, é como ele inventou a obsolescência programada. É um estímulo ao consumo. O nosso modelo de capitalismo, ele chegou ao fim do ponto de vista, ele não consegue se sustentar. Isso é a sustentabilidade ambiental. Ele não se sustenta como modelo, não tem mais de onde tirar por muito tempo. Por algum tempo, sim, mas não por muito tempo. Então, ele se exauriu, entendeu? E, de repente, você acabou de assumir, você só quer o seguinte, fala assim, Denise, deixa eu te falar, vou aposentar em 4 anos. Eu preciso dar um super resultado para essa empresa em 4 anos. Isso já é um direcionamento para mim, cara. Então, beleza. Agora, se você não me dá nada, então é 4 anos. Então, é inovação de curto prazo. Aí vamos supor que eu fosse da sua empresa, né? Falar, ok, você vai arcar com as consequências? Vou arcar, porque eu não vou estar nem aqui. E o time? Você tá entendendo? Entendi. Agora, você tá numa empresa... É isso, se você não está alinhado com a forma como ela faz negócio, sai. Não, concordo. Ué. Agora, do ponto de vista prático, vamos lá. Vamos supor que ele fale o seguinte, eu quero inovar no meu processo produtivo. Né? Eu acho que eu sou ineficiente, eu conheço empresas que produzem o dobro na metade do tempo. Ótimo, é mais fácil. Oi? Aí é fácil. Aí é fácil? Ué. A inovação incremental... Aí como que você faz? Como? Quais são os passos? A inovação incremental é o seguinte... Porque como que a gente diferencia? Uma coisa é o complexo e a coisa é o complicado. Sabe a diferença do complexo e do complicado? Eu conheço graças ao nosso amigo Marcelo Schuster. Ótimo. Então, o complexo, ele tem muitas variáveis, não tem fórmula. Não adianta você vir na minha empresa, copiar o que eu faço. Por exemplo, cultura é coisa complexa. É complexo. É cultura Google. Aí você põe um totó lá. Sim, tem vários fatores que incidem sobre aquela decisão. Não é uma linha linear, não é uma relação de causa e efeito. Processo produtivo não é complexo, é complicado. Tem razão. Se você seguir a lógica, tudo certinho, a lógica, tiver o dinheiro para investir, colocar o maquinário e você seguir os processos, toda vez que você rodar aquela rotina, você vai ter o mesmo resultado. Isso é o complicado. Entendeu? Entendi. E o que é o simples? O simples não precisa de especialista, você mesmo resolve. Então depende também de quem está resolvendo a questão. Né? Então é muito importante entender, cultura é complexo. Desenhar um processo. Agora você vai falar assim, tá, Denise, aí vamos supor, contratei uma empresa de processos e ela organizou tudinho. Isso é complicado ou é complexo? É complexo. Por quê? Porque tem humano. E o humano é a variável imprevisível. Aí a gente tenta tornar um pouco menos complexo, fazendo com que a cultura abrace aquele processo. E aí que nem sempre dá certo. Então, se você quer aumentar... Não, olha, eu não estou querendo nada de inovação disruptiva, não. Quero melhorar a minha produtividade. Tem N consultorias aí. A Falcone não é conhecida por isso? Sim.
Tá, então me ajuda É aí. método. Tá, então me ajuda Tanto que a me a dar um Falcone exemplo. tem uma receita lá, ela aplica a lógica dela. Chega aqui, ó, qualquer empresa. Sim, tem razão. Isso. Talvez o exemplo não tenha sido muito bom. Então me dá um exemplo em que você precisou inovar em algo que, de fato, precisava de uma questão inovadora dentro daquele processo, dentro daquele serviço, dentro daquele produto. Deixa eu pensar. No caso real, né? É. Meu, né? É. Porque assim, o que eu quero com essa pergunta? Eu quero saber o seguinte, aonde que a Denise utiliza a sopa de letrinha, né? Aonde que ela pega aquela situação... Ótimo, vou te dar um exemplo que é ótimo. Em que ótimo. você vai usar design thinking, design de serviço, sense make e esse brainstorming. Vou dar um exemplo ótimo. Tá? É que eu adoro. Que foi quando eu estava na DTI, eu era consultora na DTI e às vezes até para ajudar no processo de ressignificação da marca DTI no mercado, das pessoas entenderem que ela não era mais só uma fábrica de software, mas era uma empresa de inteligência, eu assumi alguns clientes, alguma parte dos processos, para eles identificarem a empresa como design também, pensamento sistêmico, né? E aí foi um trabalho que a gente fez para Drogaria Araújo. Quem não é de BH, Drogaria Araújo é a maior rede. Aliás, é um dos cases que está no nosso livro sobre transformação digital. Legal. Transformação digital da Araújo. E aí foi muito interessante que eles foram bem ousados. Eles chegaram e pediram um treinamento de vendas. Aí eu falei, olha, e eu e Schuster, né? A gente não faz treinamento de venda. Entrei no Google, treinamento de vendas. Ô, chama o Falcone. A gente não acredita em treinamento de venda, cara. Padronização, a gente não acredita nisso. Agora, se vocês quiserem experimentar algo diferente, aí a gente pode desenhar um programa. Aí a gente desenhou um programa que chamava Missão Core, de coração. Que era o seguinte, foi muito legal eles terem topado. A gente pegou... tem loja da Araújo que tem 70 funcionários, é incrível, elas são muito grandes. Então a gente pegou um representante de cada função. Então eu tinha de 5 lojas, tá? Então 5 lojas, imagina numa sala. Aí tinha o repositor, tinha o manobrista que era terceirizado, mas todo mundo que interferia na experiência do cliente. Tinha o farmacêutico, o caixa. Então era mais ou menos mais de 5 pessoas de cada loja lá, de lugares completamente diferentes. Porque a gente não acredita no modelo de venda, a gente acredita que dentro do ágil, do design, da gestão da complexidade, que você tem que dar poder para as pontas. E o que a gente queria era, a gente vai ensinar uma forma de pensar, mas vocês é que vão inovar, vocês que administram essa loja. Tinha o gerente e tal. E aí, uma loja era lá no Planalto. E ela ficava na frente de uma igreja batista e na frente de e logo depois abriu uma academia de ginástica. Outra aquela loja do Centenário, ali na Getúlio Vargas, que é uma loja, quase uma loja conceito. Eu acho que é uma loja conceito, né? Outra era uma loja no Buritis. E a quarta, eram 4 lojas. A quarta era uma loja lá em Betim, na frente de um hospital. Cara, olha a realidade deles. Completamente diferente. Então, aí eu dei palestra, falei com eles, gente, você sabe quem é o seu cliente? Aí, primeira vez que eles pararam para pensar, aí esse aqui falou assim, nossa, lá, problema que eu tenho, eu no caixa, é que todo mundo se acha prioridade, que eu tô na frente do hospital. E esse aqui? Não, lá, muita mãe, pai com criança, e muitos gêmeos. Bonitíssimo. E aqui? Nossa, aqui a gente percebeu o seguinte, na hora que dá a saída do culto na igreja, o pessoal vai todo pra lá, pra gente, que é a única coisa que tá aberta. E abriu uma farmácia. Olha que interessante. E esse aqui, que era a loja do Centenário. Não, aqui é a loja de todas que mais a gente vende dermocosméticos. Tem muito, as senhoras 60 mais, gastam lá 2.000, 3.000 reais. Olha contextos. Eu vou dar uma fórmula de venda? Impossível. Então, o que nós ensinamos? Eles a identificarem, então falamos em personas, para ver o seguinte, quem é que mais compra na sua loja? Quais são? Qual é a probabilidade de você... Para quem você poderia vender mais? Que é sempre... O que a gente quer? De novo, né? Qual que é a visão? Queremos, o objetivo, queremos vender mais. Tá, mas você concorda que não adianta eu tentar vender mais dermocosméticos aqui? Isso, lá em Betim que você não vai vender. Então a gente ensinou o pessoal a observar. E esse é o ponto, Alexandre. Mas usou algum framework? Alguma dessa sopa? Usou
o design thinking? Não, tudo foi isso design thinking? Observação é design thinking. Você aprende a observar com design thinking. Etnografia. Essa é uma boa... É, e como é que você prototipa? Eu sempre tive dificuldade no design thinking, porque para produto eu acho ok. Você consegue serviço, montar... Né? Para serviço... Esse exemplo. Como que você prototipa serviço? Dava teoria, e aí eles iam pela memória, né? Lá tem um tipo assim, aí identificamos lá 20 personas, depois reduzimos. Sim, isso, legal. Então você montou a persona, montaram a persona de cada um, cada legal. Um tinha uma persona principal. Tinha um que tinha, essa persona, ela é a secundária, mas ela é muito presente aqui também. Então a gente pegou assim, quais eram as 3 personas? Aí uma coisa, foi da memória, certo? Uma ideia que eles tiveram, que a gente tinha feito as carinhas, eles imprimiram as carinhas, aí tinha um back-office deles lá, eles colocavam as carinhas. Toda vez que entrava um cliente, eles iam lá e davam um X. Qual era a persona que tinha entrado ali? Pra gente validar se a teoria lá, né? Teoria não, né? Se a nossa lembrança estava. Então, assim, não, realmente... Olha, aí a gente tinha um encontro por semana, então a gente entendia a teoria e ia para a prática. Mas eles é que tiveram essa ideia de marcar. Mas vou encurtar para ver as inovações, né? Essa loja do Buritis começou a ver que, gente, eles precisavam ser mais. A única coisa que eles tinham para criança era um pirulito que eles davam lá. Aí... Lá eles davam muita vacina. Aí tiveram a ideia de fazer um adesivo da... Botar um espaço kids. Como é que chama? Do bichinho pescoçudo? Girafa? Da girafa, pra medir. Pra medir, legal. Entendeu? Araújo passou a ser um passeio no parque, concorda? E ali você tá fidelizando também. Sim, e é o casal. Sim. Porque ali é o quê, né? É da característica do bairro. Essa aqui, o que a gente viu que era valor para essa cliente? Eles perceberam. Valor, eles tinham uma intuição, a hipótese. Validar a hipótese. Uma hipótese do que eles poderiam oferecer de melhor para essa mulher que gasta R$2.000 em dermocosméticos, era ser mais concierge. Ir lá levar essa compra até o carro. É um atendimento de luxo. É outro tipo. Tá entendendo? Eles foram levantando hipóteses. Esse aqui, fantástico. Eles viram o seguinte, o pessoal vem aqui na hora do culto? Do culto não, do culto, mas a ideia deles foi pra hora do almoço. Pessoal fitness. Aí eles começaram a fazer uns pacotinhos, assim, uns kits. Kit pra fitness. Não perder tempo, entendeu? Que já ficava ali do lado do caixa pra comprar. Interessantíssimo. E esse aqui, e o do hospital eu não me lembro agora o que eles fizeram, não lembro desse de Betim. Bom, mas para mostrar o seguinte, a gente, o processo de design thinking que ensina a pensar, que ensina a observar, ele é mais lento. É essa a questão. O design thinking junto com o ágil é ótimo, mas de qualquer forma, porque o ágil ser design thinking também é só pressa, não adianta nada. Uma das maiores contribuições que eu tive na DTI foi levar pensamento de design, tanto que nunca mudou. Nunca mudou. Design primeiro, ágil depois. Legal. Tanto que quando eu entrei lá não tinha um designer, da última vez que eu fiquei sabendo tinha 80. Todo mundo, essa semana, eu quero trabalhar na DTI. Achavam que eu ainda trabalhava lá, né? Então foi um legado maravilhoso. Mas leva tempo e às vezes as empresas não querem pagar o preço. Entendi. Não querem pagar o preço. E o design thinking, ele ficou muito banalizado em coisas, só algumas ferramentas. O design tem muita ferramenta, mas para você saber qual usar, você tem que ter estrada. Então, assim, fica aquela coisa assim, faça um curso de uma semana de final de semana. É tipo coaching, sabe? Assim, pega a ponta do iceberg e acha que vai conseguir. Não, tem que ter prática mesmo, porque aí você vai aprendendo a lidar com as questões. Você viu que aqui, você pode saber de design thinking, mas um monte de coisa vai emergir no workshop, que são 4 realidades completamente diferentes. Aí você fez um workshop, tem um workshops. Vários, onde você segue aquela metodologia de ideação, mas nunca, prototipação, até mas nunca, concepção, implantação. Mas às vezes depende, às vezes o cliente, é muito comum o cliente pedir o seguinte, a gente quer entender o problema, então não vou até a prototipação, vou só na primeira parte. Entendi. Definição do problema. Entendi. Por que criaram o design sprint, que é o design thinking num tempo pequenininho? Nossa, agora tem o design sprint também. Nossa, o design thinking, ele podia demorar 2 meses, 4 meses. Entendi. Aí fala, não, vou fazer o design sprint, que é esse método, que ficou conhecido como design thinking, em uma semana. Entendi. E depois as empresas não queriam nem uma semana, passou para 24 horas.
Você entendeu? Faz tudo. Então, é isso, né? Você tem que ver o que a empresa está disposta a investir, mas ensinar as pessoas a observarem leva um tempo. É verdade. E aí não quer pagar o preço. É verdade. Depois eu vou te falar um case, mas antes eu tenho uma outra pergunta para te fazer, que é com relação à importância das startups no processo de inovação dessas empresas. Legal. Startups e hubs de inovação. Por que eu falo isso? Porque quando eu estava em grandes corporações, eu tentei algumas aproximações, sabe? E eu não consegui ver essa aderência, eu não consegui ver um fit interessante entre uma grande corporação a ponto de ser atrativa, de eu virar para o meu gestor lá, para o meu CEO e falar, cara, vamos para o Orb Conecta, vamos para o BH Tech, vamos para o Cubo, sabe? Que lá a gente vai ter insights legais. Eu não consegui. Como é que eu falo sobre isso? Como conectar os dois mundos? É isso que eu quero saber, entendeu? Como que eu conecto o mundo das startups ao mundo das grandes corporações? Como que eu mostro o valor de você? Cara, tem uma startup lá que os caras pensam diferente, que os caras estão fazendo produto em um mês, que os caras estão ganhando dinheiro. Vamos observar aquilo lá, que eles podem trazer insights interessantes para nós, entendeu? Como que eu conecto esses dois mundos? Eu acho que primeiro o problema está aí nessa forma aí que você colocou. Como é que eu vou lá ter insight? Não, a questão é como é que a gente ganha junto. Acho que começa por aí. Ou isso. Porque é diferente, assim. Uma coisa é você pode ver como as startups trabalham e tentar emular aquela forma de pensar. Pode ser válido, se a pessoa é observadora, tudo bem, né? Mas o ideal seria o seguinte, como que a gente pode ganhar juntos? Ou às vezes até nem ganhar tanto, mas pelo menos passar por esse processo de aprendizagem. Os tempos são muito diferentes, né, das startups, os tempos são muito diferentes das empresas tradicionais. Eu já vi parcerias, por exemplo, o jurídico da Localiza. Ele economizou milhões usando startup com IA para otimizar os seus processos. Tanto que o diretor saiu e abriu ele mesmo uma startup. Uma startup. Então, assim, eu acho que... Olha bem o caso Google, né? O Google, quando começou, obviamente, uma startup como qualquer empresa, mas ela já era gigante quando ela criou... vamos falar de Orkut, vamos falar de Google Maps, vamos falar de outras startups que ela acabou comprando, YouTube, por exemplo, né? Olha lá, o Google é conhecido, não sei se continua, por dar 15% do tempo para alguém dedicar uma ideia que acredita. E aí o grande lance é, se você também acredita na minha ideia, a gente então tem mais tempo, certo? Então olha que interessante. Eu acredito mais nesse processo de você estimular a criação de startups dentro do seu próprio negócio, eu acredito mais nesse processo. Eu tentei isso, tá? Por isso que eu fiz essa cara. E aí? Trabalhava numa grande construtora e aí falei, pô, cara, vamos montar um X-Labs aqui e tal, pra gente conseguir... A gente tem um monte de oportunidade de melhoria. Na verdade, a oportunidade de melhoria lê-se problemas para resolver. Então, eu tenho um monte de problema para resolver aqui, mas por que a gente não usa uma metodologia ágil, um design thinking, a gente usa uma outra metodologia para a gente resolver esses problemas? Porque até então o problema era, chama uma consultoria, chama vocês um mesmos resolverem. Para resolver. Onde que não deu certo? Não, acho que não dá certo. Não. Nem a ideia foi aceita? Né? A concepção. Não é o nosso negócio. Nosso negócio é botar, né, tijolo em cima de tijolo e construir prédio, então... Então, mas é isso que a gente estava falando. Às vezes a empresa, ela tá nesse momento, entendeu? E assim, ela não vai mudar. Ela tá ganhando muito dinheiro daquele jeito. A gente sabe que, assim, as empresas, a maioria evolui por dor. Quem é da inovação como eu... adora uma crise. É no amor. A gente adora uma crise. Que a crise, por exemplo, deixa eu ter uma ideia. Eu te falei do programa Da Vinci, né? O programa Da Vinci eu desenhei ele todinho no final de semana. Apresentei para minha gestora. Ela falou, nossa, que legal. Mas não deu grandes atenções. Aí eu resolvi fazer um sabático. Fiquei 6 meses no Canadá.
Quando eu voltei, ela falou, Denise, que programa que você desenhou? Eu falei, ué, achei que eu estava até desempregada, porque achei mesmo. Eu falei, o que eu tinha que fazer, eu já tinha desenvolvido uma gestora para a área de educação à distância, então eu falei, acho que eu estou desempregada. E aí ela falou assim, não, é porque agora a Fiat contratou uma grande consultoria e nós, como universidade corporativa, vamos ter que dar suporte para todo o programa durante 4 anos. Então, o meu programa nasceu a forceps. Aí a gente desenvolveu ele. Então, o que fez com que ele nascesse? A necessidade. Vai ser sempre assim, na dor. Oportunidade de negócio para nós dois, tá? Criar um sistema, uma conexão entre o que uma startup pode oferecer, o que um hub de inovação pode oferecer e o que as empresas estão precisando. Porque normalmente você tem, por exemplo, eu no pipe da minha última empresa, eu tinha acho que 239 ou 249 projetos em pipe, entendeu? Se eu pego 249 projetos em pipe e digo para uma inovação, né, para um hub de inovação, para uma startup, ela consegue, tenho certeza, que pelo menos metade eu vou ter ali de pessoas que vão conseguir me ajudar naqueles problemas, naqueles projetos. Entendi. Você está falando de usar o hub para ter um olhar outsider em cima dos meus problemas, das minhas questões. Interessante. Entendeu? Mas isso você chegou a tentar? Não cheguei a tentar, não. Entendi. Seria tipo um think tank, assim. Isso! Pega aqui, já tem olha. a cabeça, a mente, né, treinada pra falar, cara, nada a ver isso aqui. Nada a ver. É interessante, sim. Não é? Gera valor pros dois, principalmente pra quem tá contratando, né? Quem tá contratando o serviço do hub. Não, e aqui, eu ia pagar pra fazer internamente, eu ia pagar pra fazer externa. Né? Eu preciso de um lugar. Coloca aqui o teu problema e eu vou avaliar aqui internamente como que eu consigo te ajudar. Legal. Gostei. Boa. Não é? Boa. Não é? Porque normalmente você não sabe. Eu sei que... Entendi. Agora eu entendi. Eu chegava até eles nada. Eu tava pensando de você pensar... por exemplo, a startup está desenvolvendo alguma coisa para automotivo. O que isso acontece esse ano? Eu estava no FIENG Lab, justamente eles estavam lá. Eram desafios de mobilidade. Então, juntou... Acho que era a CNH, a Localiza e mais uma empresa. E aí, vários jovens de diversas áreas tinham que trazer solução. Isso é o mais comum, entendeu? É diferente, assim. É um desafio e junta aquele grupo e premia. E se aquilo der certo, desenvolve internamente. Isso, né? Eu participei de um hackathon tipo esse não chamava hackathon, mas da Localiza, que era exatamente isso. Era sobre a experiência do usuário na hora de devolver os carros. E aí... 30 pessoas, né, arregada muito Red Bull e café, ficaram o final de semana lá inteiro desenvolvendo isso. Legal. Mas não, eu tô falando do entendi, diferente. Seguinte, é uma outra proposta. Eu acho que pode dar certo. Acho mesmo. Cara, aqui, tem um pipe aqui, 200 projetos. Um eu tenho que melhorar meu contas a pagar, o outro eu tenho que botar um CRM, o outro eu tenho que montar um hub de pagamento. E aí? Você tem? Eu acredito muito nisso, nessa questão de você criar o ambiente para interação. Porque da melhor forma, me pediram essa semana para dar mentoria para uma pessoa para desenvolver o pensamento estratégico dela. Aí eu mesma fiquei pensando, será que qualquer pessoa é capaz de desenvolver uma mentalidade de pensar estrategicamente? Essa é uma boa questão. Eu ainda não respondi, mas uma colega minha disse que não. Não? Não. E ela é mais experiente que eu. Ela disse que não. Eu falei, bom, essa pessoa ainda tem dúvidas, então eu vou fazer esse trabalho com ela. Mas assim, como que eu desenvolvi muito o meu pensamento estratégico, malícia, falta muito malícia no sentido positivo, assim, de ler os sinais, né? Não ensinam a gente, nem nas escolas de negócio, a você entender as políticas. Quando você vai numa reunião, o que vai ser decidido lá já foi decidido antes, não é lá. Já foi decidido nos bastidores. Entendi. É House of Cards. O mundo das empresas é House of Cards. O mundo acadêmico é House of Cards. É isso. Isso é o mundo. Quanto antes entender isso, melhor. Tudo é decidido antes. A teia. É isso que não falam sobre inovação e é onde a inovação morre. As grandes ideias morrem. Conflito de interesses. A ideia é ótima. Vai ser ótimo para o negócio. Mas eu perco o meu cargo. Eu vou aposentar em 4 anos, não me interessa. Pode ser ótimo.
Não vou mexer com isso. Não vou correr o risco. Tá entendendo? É ótimo, mas foi a gestão antiga que promoveu. Gaveta, vamos fazer tudo de novo que eu vou deixar a minha cara. O mundo das empresas é muito mais parecido com Brasília e o mundo acadêmico também, e eu sou dos dois, do que a gente imagina. Do que imagina, né? Por isso que eu falo, eu fiz uma pós em neurociência com a pergunta, por que as pessoas rejeitam o novo? Porque eu sempre vi tanta ideia maravilhosa, prototipada, não estou falando de ideia só, não. Passa por todo o processo de design thinking e não vira inovação. Eu vi tanta coisa acontecer. O carro elétrico existe há 30 anos, inclusive de um brasileiro, o Gurgel, tentou colocar o carro elétrico aqui. Exato. São as coisas que não ensinam para nós. É a agenda oculta, conflito de interesses. Entendeu? Então, a ideia é ótima, mas... eu tenho uma ferramenta, eu crio muitas ferramentas, agora eu não estou criando tanto, mas já fiz muito, eu gosto de sistematizar uma forma de pensar, que chama Canvas da Inovação. E uma das perguntas que está lá, a pessoa começa, o desafio é esse, qual que é a sua ideia, qual é a hipótese, para desenvolver esse pensamento orientado à hipótese. Uma das perguntas eu coloco assim, são duas perguntas capciosas, uma é, se tudo der certo, é isso que você está achando que é uma solução, essa sua ideia mesmo aí, esse negócio que você pensou agora, esse insight aí, se isso for um sucesso, vai incomodar alguém? Essa é a primeira pergunta. Dependendo de quem incomodar, não vale nem a pena começar. Você não vai ter bala na agulha. Ou, às vezes, não é para você não tentar, é para você pensar, opa, assim que isso sair, vai se levantar aqui um contra. O que eu vou fazer para minimizar, mitigar? Às vezes é trazer essa pessoa para perto. Quando eu estou trabalhando com a inovação das empresas, eu pergunto, essa sua ideia incrível aí, tem outra área que está fazendo isso? Você não está entendendo, eu como consultora, quantas vezes uma área me contrata para fazer uma coisa que outra área já me chamou. E eu falo, gente, mapear a jornada, o marketing me chamou. Aí a TI me chamou também. Eu falo, gente, vocês não querem juntar e fazer? Não. Não, quer fazer separado. Ou, já chamaram a Denise, então a gente não chama ela aqui. Porque, entendeu? É o meu consultor de estimação. É isso. A gente é muito naif em relação aos processos. Muito, né? Muito. Acha que vai mudar o mundo, né? Exatamente. E a realidade ele é bem diferente. Mas, mesmo assim, a inovação acontece. Não estou querendo desanimar as pessoas, mas muitas vezes o grupo fica muito triste porque aquela ideia incrível não foi para frente. Gente, isso é muito comum. As grandes ideias, a maioria não vai para frente. E não é porque a ideia não é boa, não é porque ela não estava alinhada com o negócio, não é porque o time não tinha talento. São as questões das agendas ocultas. E elas existem e sempre vão existir. E aí, às vezes, falta maturidade do grupo, né? Que você, obviamente, só vai ter maturidade depois de passar muito por aquilo. Então, tem a ver com idade também e percepção. Tem a ver com as alianças que você precisa fazer. Entendi. Ou não, mas pelo menos está ciente delas. Entendi, né? Entendi. É, por aí. Fantástico. Para a gente finalizar, Denise, eu queria que você falasse duas coisas. A primeira delas é individual, CPF. O que você recomenda para a pessoa que quer trabalhar com inovação e que quer estudar e que quer ganhar conhecimento? Qual o caminho que ela deve trilhar? E a segunda é para as empresas que querem inovar. Tá. Né? O que você acha que a empresa que quer inovar em tudo, no seu modelo de negócio, no seu produto e no seu processo também, né, internamente, o que ela deve fazer? Então, responde para a gente, por favor. Tá, para uma pessoa que quer trabalhar com inovação, e eu falei, mesmo ciente de todos esses problemas, se eu voltasse no início da minha carreira, era exatamente esse o caminho que eu ia fazer. É um chamado, é a minha vocação, eu sou inquieta. Eu não quero nada pronto. Se você me pedir uma coisa que eu já tenho uma forma... Por isso que eu não gosto de dar aula mais. Porque a aula, você já sabe... O conteúdo programático tá ali. Mesmo que o aluno seja diferente, aí tem um elemento de variável, eu sempre dava outras aulas. Então, assim, nossa, me cansava muito. Eu não sou a pessoa da repetição. Então, para quem quer trabalhar com a inovação, a primeira coisa é se conhecer. Você tem perfil para inovação? Legal. Porque não é fácil. Legal. Mas o não é fácil para quem é da inovação é estímulo.
Eu tenho vários amigos que foram demitidos, aí vão para consultoria. E não duram, porque não tem perfil. Denise, como é que você consegue lidar com a imprevisibilidade? Esse ano foi um ano péssimo para a inovação. Eu comecei isso agora, a semana com uma colega que é de uma grande consultoria. Eu falei, é só comigo? Ela falou, não, Denise, é geral. A gente sabe que tem recurso, o dinheiro está aí, mas está todo mundo segurando. Entendeu? Então, eu já estou há tanto tempo no mercado que já passei por outros momentos como esse. Eu estou ok, entendeu? Tem que saber lidar com a frustração? O tempo todo. Eu falo que tem que ser vaidade zero e autoestima 100. Entendi. Vaidade zero, porque assim, não é sobre você. Eu falei agora, muitas vezes é sobre uma agenda oculta que você não sabe. Uhum. E aí você tem uma boa rede de contatos, ser atento, ajuda. Tá, e você acha que a inovação, ela normalmente acontece ou normalmente ela não acontece? As iniciativas. O que eu tô... Não acontece. Não acontecem, é isso. Eu queria chegar nisso. Não, a maioria não acontece, né? Não. Ou seja, a pessoa tem que saber lidar com frustração. Totalmente. Não, uma pessoa sensível demais não deve. Não deve, né? O frágil, né? Lá do antifrágil, ele vai acabar... Você tem que acreditar muito na sua percepção. E você ganha confiança na sua percepção, pelo menos no meu caso foi assim. Eu falava uma coisa e eu muitas vezes era palhaça. Mas aí outra pessoa dava atenção, implementava e aquilo era sucesso. Aí eu neutralizei esse que me achava que eu era louca, porque o inovador é esse, né? O louco, desvairado, tal, maluquinho. E aí eu neutralizei esse pessoal e eu passei a pôr holofote em quem me validava. Entendeu? Entendi. A partir do momento que, assim, mesmo esse que não me valida, não interessa, eu sei. Por exemplo, agora nessa criação desse grupo, né? Éramos 25 pessoas, só sobramos 7. Todo mundo foi contra, todo mundo, a não ser a que vai ser a presidente, que me apoiou. Eu falei, eu quero que a gente tenha um diferencial em marca. Mas isso não existe. Contrata o Edu Logos. Eu falei, jamais. Eu quero contratar a maior agência de design de marcas. Eu poderia fazer, mas para não parecer que eu estou advogando em casa própria. E aí só ficamos 7. E agora qual que é a estratégia? A gente tem que ter um conselho. Eu fiquei com medo do conselho não entender por que nós vamos ter uma diretoria de marca. Aí eu me ofereci para fazer parte do conselho, porque eu quero ter a oportunidade de explicar para os conselheiros por que isso faz parte da nossa visão de longo prazo. Tá entendendo? Tá vendo os movimentos? Tô vendo. Tudo movimento. É movimento. Você tem que fazer os movimentos. E aí, sobre a outra pergunta, era sobre as empresas. As empresas. O que a empresa precisa fazer, na sua visão? Então, é incrível. Era incrível, mas... Gente, pega uma coisa, não começa querendo inovar em tudo, não. Pega alguma coisa que é realmente importante para a empresa, que se for tentado algo novo e der errado, não vai quebrar a tua empresa, então um risco calculado. Mas se der certo, vai gerar mais autoconfiança nas pessoas de que vale a pena inovar. Então é muito importante experimentar o sucesso. Ou o fracasso. Mas é muito importante experimentar o sucesso. Tá entendendo? Entendi. É muito importante, então, você escolher algo que tem mais chance de sucesso que de fracasso para começar. Legal. Lembra que eu te falei? A pessoa me validou, esse pessoal não me validava, essa pessoa me validou. Eu precisei disso, porque senão você não sabe, entendeu? Se você está indo por um caminho. É importante experimentar o sucesso. Entendi. Mas como? Né? Então, eu quero inovar. Olha, traga uma pessoa, faça alguma coisa. Eu aconselho a trazer, porque isso também é das neurociências, né? O santo de casa não faz milagre. Traga uma pessoa, porque é o mundo das vaidades sempre. Então, é uma pessoa que ela não está sujeita a fazer a acepção das pessoas ali. Entendeu? Então, trazer uma pessoa de fora é importante por isso. A gente fala, consultor só vem para gerar custo. Não, gente, um bom consultor, ele catalisa o processo, catalisa. Agora, quando eu comecei a trabalhar com consultoria, o consultor que me falou, quem sabe você pode ser consultora, falou assim, Denise, consultor é assim, toda hora você tem que inventar trabalho, senão você passa fome. E eu nunca fui essa pessoa, eu sempre trabalho para ser substituída pelo próprio time, sempre. Eu trabalho e falo, olha, beleza, faz vocês. Se não conseguir, me chama. E às vezes, eu fiquei 3 anos e meio com a DTI, por quê? Porque a gente foi... a empresa foi ficando cada dia mais complexa com desafios novos. Quando eu cheguei lá, era uma
fábrica de software. Depois ela era uma produtora de conteúdo, maior podcast do Brasil, treinamento e desenvolvimento e consultoria. E serviços, que não tinha nada a ver com serviço de inovação, transformação digital. Então, assim, cada uma dessas, mas foi aos poucos. Quem acompanha o podcast desde o primeiro foi vendo. Eu acompanhei, teve uma evolução enorme. Até o próprio podcast, como ele começa assim, tão incipiente, né? E o primeiro ano inteiro eu fiquei com os meninos, depois eles assumiram. Não, eu fiquei tão triste, eu falei, pô, cadê o outro? Cadê a Denise aqui, cara? Mas era isso, no início os meninos falaram, não sei fazer. Eu falei, gente, eu vou ser a host, aí ficava ali levantando pro Schuster cortar, pra ele trazer as questões. E depois, você viu, todo mundo na empresa passou a fazer. Isso é muito legal, aquele processo. Começa com a mão lá da consultora, ajudando, depois vai e deixa sozinho. Então, escolha algo que é importante para a empresa, mas que não é de altíssimo risco e que, se der certo, gera algum valor, para gerar confiança no time, gerar confiança nos gestores. Chame alguém de fora para facilitar esse primeiro processo, que vai poupar um monte de dissabores. É impossível ser um consultor? Claro que não. O risco é maior. É só isso que eu falo. O risco é maior. Então você aí, CEO, empresário, contrate a Denise Heller, tá? Que é a pessoa certa para você que não sabe, assim como eu, se inovar é para comer ou passar no cabelo, contrate ela, entendeu? Teve um insight maravilhoso aqui. Eu vou fazer isso, você vai ver. Eu vou desenvolver alguma coisa, ainda não pensei se vai ser uma plataforma, enfim. Gostei. Mas eu vou pensar nisso, Parabéns. Denise, você quer deixar algum recado? Eita! Vai explodir. Vai explodir. Mesmo, pode falar. Não, beleza. Você quer deixar algum recado? Você quer falar alguma coisa? Fala lá com o público, fala lá. Bom, obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Se gostaram, acham que vai ser útil para alguém, compartilhem. Eu tô hoje só no LinkedIn e mal também, porque esse ano fiquei toda envolvida com o Instituto. E aí, quando o Instituto tiver sido lançado, vou querer voltar para falar, porque aí é focado em desenvolvimento sustentável. Para você que quer trabalhar com inovação, gente, para quem é da inovação, não tem outro caminho, né? Isso atrai a gente. Então, faça aí o autoconhecimento e se for teu chamado, vá, porque a única coisa certa nos próximos anos é que a gente precisa inovar, e principalmente inovar pensando em impacto ambiental. Perfeito. Obrigado, Denise. Gente, obrigado. Foi o segundo podcast do Papo de Valor, né? A gente espera que a gente tenha levado, eu tenho certeza que a gente levou muito conhecimento, né? A ideia é a gente inspirar jornadas, a gente levar coisas novas para vocês, né? Para que a gente contribua cada vez mais com a jornada de vocês. Então, muito obrigado e até a próxima. Pode encerrar aí, Esdras. Obrigado. Muito bom.